Obrigada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E mantenhamos o foco na unidade que somos, no amor que somos. Sendo assim, a verdade que é absoluta, indiscutível, indubitável, emerge, vem à tona, se revela para nós, para que nos reconheçamos como ela mesma. Bom, vou iniciar falando hoje um pouquinho sobre ego, 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 ego. Porque essa semana muitas pessoas, muitos de vocês, fizeram questionamentos e também falando sobre, fazendo uma interpretação do que seria o ego, né? E eu acho que a gente deve investigar um pouco mais para que as dúvidas, né, sejam esclarecidas de vez, né, e que a gente se desidentifique dessa ilusão que o ego é. Então, algumas pessoas colocou que o ego, mesmo a pessoa desperta plenamente, o ego continua, né? Outro, né, colocou também que o ego, que pai, mãe, filho, professor, avô, o que seja, né, o engenheiro, o médico, são egos. Não são as funções que são egos. Ego são aspectos psicológicos, são projeções, são condicionamentos, né, que nós adotamos e criamos um personagem baseado nisso tudo aí. Isso é o ego. Não é a função que nós exercemos. Eu, como mãe, posso exercer a função de mãe sem ego. Quem é pai, quem é tia, avô, quem é o patrão ou quem é empregado, a função não tem nada a ver com ego. Os egos estão ligados às funções, mas não são as funções. O Chakra não está aqui, foi ele que colocou, então, que no Bhagavad Gita, né, o Krishna fala para Arjuna que ele teria que lutar contra a família toda, teria que matar toda a família. Isso aí é uma interpretação totalmente errônea do Bhagavad Gita. Ele fala que teria que lutar justamente contra as faces do ego, não contra as funções da família em si. E, na verdade, a interpretação aí é o ego que está fazendo, está interpretando, né, o absoluto, tendo uma visão relativa daquilo que é, né? Foi colocado também que Jesus, no meio da multidão, né, alguém diz, sua mãe e seus irmãos estão procurando por você. E que aí ele fala assim, eu não tenho mãe nem irmão. Não. Ele não fala isso. Ele fala assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que me seguem e que seguem a Deus.
Não falou nada disso. Quer dizer, existe uma interpretação para justificar o ego, para permanecer com o ego. O ego, gente, é ilusão, é engano. O ego é aquilo que nós não somos. Nós somos a presença, nós somos consciência eterna e imutável, né? É isso que nós somos. E dessa consciência eterna e imutável surgem, emergem as virtudes divinas, né? Como o amor, como a compaixão, né? Como a felicidade plena que já é, que é a paz, né? A felicidade é paz. Paz é ausência de conflito. E a ausência de conflito é a ausência de ego. Ah, mas eu estou dando conta do meu ego, eu vejo ele aparecer, aí eu acolho o ego, e tudo bem, você pode até acolher, mas você vai ficar cultivando, vai continuar seguindo, achando que está tudo certo, tudo bem, está tudo certo dentro do seu processo, você está percebendo o ego. Mas você não tem que conviver com ela, porque à medida que você vai se conscientizando da verdade, você não consegue conviver com o ego mais, porque você percebe a ilusão, percebe a dor que ele causa. Então não fica tentando justificar o ego. Muitas pessoas justificam o ego. Ah, mas é porque é o medo da morte, né? A pessoa justifica o ego porque acha que sem ego não vai existir mais, vai desaparecer, vai sumir. Porque o padrão, os condicionamentos que ela acredita são tão enraizados que ela acredita mesmo que se acabar com o ego, não, e agora? O que vai ser de mim? Vou deixar de existir? Aí vem o pavor, né? O medo do fim. Não consegue perceber ainda o infinito, né? E quanto mais ela cultiva o ego, mais longe ela fica do infinito, mais longe ela fica da percepção. Vamos dizer assim, que à medida que esse processo vai acontecendo, existem duas coisas acontecendo aí. Existe a graça se movimentando para que aquela pessoa desperte, para que aquele ser desperte, se conscientize de quem é. E, ao mesmo tempo, ele, como a própria graça, também tem a sua determinação de despertar também. São as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não adianta só cruzar os braços no sentido assim, não, a graça vai fazer tudo por mim, mas você é a própria graça. Você e a graça são unos. Quando você se entrega para a graça, você deixa ela atuar em você. E ela você deixando ela atuar em você, cadê o ego? Não é mais o ego que age. É você como consciência que está agindo, sem agir, apenas se deixando ser um instrumento dessa graça, dessa consciência. E aí, com certeza, o ego, ó, acabou-se. Então, vamos observar com neutralidade, com amorosidade, sem cobrança do seu ser, claro. Mas, quando perceber o ego se manifestando, aceite a existência dele, mas não vá com ele. Não vá com ele. Não aceite ele mais como seu condutor, como seu guia. Entregue a sua guiança à graça, à presença. É o seu coração que ressoa essa graça. Então, escute o seu coração. Não fique justificando o ego.
Para quê? Ego é dor, ego é medo, é insegurança, ansiedade. Para que ficar retendo isso, justificando, né, resistindo? Entrega, gente, entrega de uma vez. Eu sei que esse processo ele é assim, é gradual, mas à medida que você toma consciência, para que ficar acolhendo o ego? Dá um tchauzinho para ele. Fala até nunca mais, se de preferência. Para quê? Para que ficar sentindo dor, sabendo que ele é a causa, é a raiz da sua dor? Para que você vai cultivar isso? Né? Já tem uma frase aí antiga, né? A dor, ela acontece, mas o sofrimento, ele é opcional. Quem decide se vai continuar sofrendo ou não é você mesmo. Você pode sentir a dor, tudo bem, percebe a dor, porque é ela que vai apontar a raiz dela. Não é simplesmente deixar ela para lá, não, porque também tem isso também. A pessoa pensa, não, vou deixar ela para lá, não vou pensar nisso agora, não. E muda o foco, tudo bem, é uma forma de não sentir dor, mas é uma forma também de não tomar uma postura, de deixar a graça atuar, de se tornar um instrumento dessa graça. E deixar que ela aponte para você aquilo que não é você, a raiz dessa dor. Porque você só vai ficar livre da dor quando você realmente identificar a dor e depois se desidentificar dela. Por que chama desidentificação? Porque primeiro você tem o conhecimento, você está identificada. E aí você toma o conhecimento da dor. Toma o conhecimento da raiz. E tchau. Aí você se desidentifica. Porque você se sabe consciência, e se sabendo consciência, você não vai mais ser iludido. Não vai mais se deixar levar. Se é um processo gradual, sim, é. Mas chega um ponto em que você é colocado na parede. Ou então na beiradinha do abismo. Né? Que você não tem opção. Aí a graça atua. E aí você se deixa realmente levar pela graça. E salta. Salta no abismo. Se entrega de vez. E morre. Morre para viver a vida real. Morre para a ilusão. Aí você é a aceitação. É plenitude. É compaixão. Aí você vai continuar agindo, mas entregue. Não vai mais agir pela pessoa, pelo ego. Você vai agir impessoalmente, sem intenção, sem expectativa. Confiante, confiante. Na consciência suprema. E aí é um alívio, é uma paz, porque você não tem mais luta interna, não existe mais luta, porque quem luta é o ego que traz à tona o conflito, porque o seu coração te diz uma coisa e o seu ego, seus condicionamentos te dizem outra, suas crenças te dizem outra coisa. Aí fica aquela luta.
Aí, quando você se entrega, é aquele alívio, é a paz se instalando. Se instalando não, emergindo, porque ela já é inata em nós. Existe um momento, né, que fica você consciente e o ego ainda atuando, né? Existe, porque o ego é muito enraigado, né? Mas vai focando na presença que vocês são. Assim o ego perde a força e não consegue mais te levar. Ou então te leva, assim, muito superficialmente, muito rapidamente. Você vai e rapidamente volta para o estado de presença. Até que ele vai perder totalmente a força e vai se dissolver, né? O ego não tem só uma face, não, né? O ego são várias faces. Mas uma a uma, você vai destruindo essa família aí, né? De egos, de facetas. Deixa ele ir com amorosidade, né? Compreendendo que fez parte do seu ser, esse engano, né? Você acreditou que era assim, tudo bem, está tudo certo, não existem culpados, como eu sempre digo, né? Não vamos culpar a mãe, nem pai, nem o professor, nem o amigo, né? Nós somos responsáveis pela criação do nosso ego. Isso faz parte desse processo. Vamos deixar que ele se vá com a nossa compreensão. Está tudo certo. Então, alguém quer colocar alguma coisa? Complementar ou fazer alguma questão? Perguntar alguma coisa? Mária, a Mônica, Oi. boa noite. Boa noite. Posso falar? Não, perguntar? Pode? Pode? É quando a gente já tem assim a graça de estar nesse processo do despertar e Uhum. está vivendo junto com as pessoas com quem a gente vive, na família, no trabalho, na vida, com os egos. A maior parte do tempo é com os egos lutando, em conflito, né? Como é Uhum. que a gente faz? A gente finge ou entra no jogo das pessoas pela compreensão, compreendendo que está tudo no ego, você já tem uma visão assim, um pouco mais na frente, percebendo os jogos emocionais dos egos. Entendi. A gente está nisso aí, mas sem ficar observando, para não deixar levar pela comoção, pelo esquecer, vamos dizer assim. Entendi. É isso, você vai manter o seu estado de consciência, de presença, né? Entendendo que o outro está vivenciando a questão dele, o processo dele, né? Que os enganos, né? O ego, tudo faz parte, né? Que se ele ainda não enxerga o que você está enxergando, faz parte do processo dele. É não se deixar levar pelo ego do outro, né? Que vem cutucar o seu ego, né? Deixa falar, deixa fazer, deixa acontecer do jeito que ele quer que seja. Não vai adiantar você tentar convencê-lo. Você pode, eu já até te falei isso, a gente pode apontar, né? Se você sentir com o coração que deve falar alguma coisa, você fala, mas sem esperar que o outro te entenda, que o outro te siga, que o outro, né, mude, nada. Você vai só cumprir o seu dever amoroso, né, de apontá-lo, né, mostrar o buraco para ele, né, para ele não cair.
Mas a escolha é dele, se ele vai cair ou não, se ele vai passar por cima do ar, vai construir uma ponte, sei lá, né? É uma questão dele, não é mais sua, né? A gente simplesmente ama, ama, aceita, compreende, se compadece, né? Se está convivendo junto, vai levando, se não tem como, né, não viver, porque existem situações em que você não tem como não viver com aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa com dificuldade, não pode viver sozinha, né? A pessoa tem uma doença grave, você tem que conviver com o ego daquela pessoa, né? Convive, mas mantendo o seu centro, a presença, compreendendo o processo do outro, né? E existe casos que você pode optar em não conviver mais, né? Então, é isso, é você sentir o seu coração, o que deve ser feito não como pessoa, mas como a unidade agiria, né? Deixando o seu coração em primeiro plano, né? Porque a unidade, ela tem a visão de todas as outras visões, né? Ela é abrangente, ela é universal, ela não vê só um ponto só, ela vê todos os outros pontos, né? Ela vê cada um, né? Então, como você agiria, né? Sendo uno com a outra pessoa, sendo amor, né? Esquecendo-se da pessoa, esquecendo-se do ego, do umbigo, né? Então é isso. A princípio parece difícil, mas quando você já está entregue, quando você vai se entregando, né? Você vai estar sempre disponível. Você não vai colocar nenhum porém, nenhuma uma limitação. Por isso que chama amor incondicional, não coloca condição. Você apenas está a serviço. Você está apenas servindo. Não é mais a Mônica, é o ser. É a consciência atuando através do seu ser. Né? Ok, Mônica? Posso falar, Mária? Pode. Quando você falou aí, quando a gente precisa de conviver com a pessoa, muito próximo da gente, Certo, e essa pessoa cutuca. certo, Tipo assim, é uma pessoa que gosta de competir e ela cutuca porque ela sempre está querendo ser o ganhador, certo. é o perdedor. Aí, nesse Uhum, caso, o que eu estou optando por fazer é quando eu percebo o jogo da competição, aí eu calar a boca, ficar em silêncio. uhum, Eu até lembro daquela uma fala, não sei se é verdade, da Bíblia, que Jesus fala assim: não jogueis pérola aos porcos, uhum. eles as destruirão e virão sobre você. Então, eu percebo esse jogo, eu já estou percebendo, vou até um certo ponto. E aí, a hora que eu vejo que a pessoa quer continuar competindo, aí Hum. eu entro em silêncio, e fecho a boca. Melhor coisa, né? Melhor coisa, porque não vai adiantar. Quando você discute, você alimenta o ego da outra pessoa, porque ela vai estar sempre querendo retrucar. Não é igual você falou, a competição é assim, funciona assim. Se você se silencia, você não está dando alimento para o outro ego. Então, a discussão acaba. Se você pudesse retirar para outro cômodo também, é melhor ainda. Porque não vai adiantar discutir, vai só ficar briga de ego, ego com ego. Não vai sair nada dali. O diálogo só é benéfico quando existe a disposição de abertura, quando um está aberto para o outro, né? Quando um respeita o outro, escuta, né? E medita a respeito, tenta compreender, né? O diálogo que vai trazer algum benefício, algum crescimento é esse. É um diálogo livre, né? Um diálogo de respeito, de compreensão, de compaixão, quando um se vê no outro, né? Quando um se sente no outro, quando existe essa
cooperação em vez de competição, aí sim, vale a pena dialogar, e é aí que entra, né, essa ajuda mútua, né, para que um desperte o outro, um ajude, né, o outro a se enxergar, né. Apesar que uma briga de ego também, quando começa, a pessoa está começando a entender as coisas, às vezes ajuda a apontar também, né, tudo é a questão da observação, né. Mas, geralmente, essa briga de ego não vai chegar a lugar nenhum, quando todos os dois estão inconscientes. Quando um está mais ou menos, não vai aguentar e vai parar. Quando um está mais ou menos consciente, ele já, não quero discutir, não vou brigar, não vou, né? Ele simplesmente fica em silêncio, igual você está falando, ou se retira, né? Posso falar? Pode. É porque quando eu falo alguma coisa para essas pessoas mais próximas, é nesse sentido mesmo de ver que a pessoa está prestes a cair num buraco e querer dar uma mão, porque eu não vejo necessidade da pessoa cair num buraco. Certo. Não, nesse sentido de apontamento mesmo. Mas aí também eu fico pensando assim, se a pessoa não está pronta para esse apontamento, para esse auxílio, ou se ela não está pronta, ou não quer ainda, está querendo mesmo cair no buraco. E, às vezes, ela precisa cair no buraco. Tem essa questão também. Porque, às vezes, ela só vai enxergar se estiver dentro do buraco. Só depois que ela cair. Né? Faz parte da experiência dela. Né? Às vezes, ela precisa cair no buraco. Às vezes, ela precisa passar pelo vale das sombras, né? Que a gente fala, né? Às vezes, faz parte do processo. É isso que a gente tem que estar também aberto a entender, né, que tudo, o outro é uma outra história. Nós somos uma história, o outro é outra história. Né? Apesar de sermos semelhantes, né, de sermos cada um de nós, né, tem uma experiência, né? Tem uma vida a ser vivida. Né? Depende dos nossos karmas, né, daquilo que nós realizamos no passado, né, nossas ações deliberadas, né, que geraram karmas, né, junto com o Dharma que nós propomos, né, a cumprir. Então, é muito complexo isso. Então, por isso que a gente tem que observar, não julgar, né, não cobrar, apenas amar, se compadecer, compreender e apontar quando sentir o coração, né, necessidade de falar, mas sem criar expectativa, sem esperar que o outro te atenda, que o outro te entenda, ok? A Diziane está colocando aqui o seguinte: Maria, essa despedida do ego com a amorosidade que você fala, entendendo que ele que nos constitui, acredito que só contribui e acelera o processo de controle, de não permitir mais que o ego atue. É uma etapa importante honrar a presença do ego para poder se desidentificar. Isso. Você observa, né? Aceita a existência dele, né? Que ele fez parte, né, do seu processo, né, que você, de alguma forma, estava iludido, mas que isso fez parte, né? E, a partir disso, não se identificar mais, né? Aceitar, ter a compreensão e deixar aí, né? Não continuar afagando o ego, né? Justificando o ego. Né? Porque se ele é o causador do seu sofrimento, da sua dor, e às vezes da dor do outro também, né? Para que você vai continuar, né, dando margem para ele atuar? Fica com aquilo que é real, né, que é a presença, que é o amor. É só isso que é real. Então, não existe justificativa. Pode ser por medo, né? Aquele medo que eu falei no início, medo da morte, né? Da dissolução. Isso acontece, né? Então, fica com a presença. Fica com a presença que, aos poucos, essa conscientização vai acontecendo e vai chegar um momento em que o ego vai se dissolver. Mônica,
Fecha seu Ô, microfone. Mari, Oi, eu fala. não estou conseguindo fechar meu microfone, você consegue fechar daí? Não estou conseguindo também. Ah, vou ter que desligar então aqui. Não, peraí que eu vou tentar aqui, peraí. Agora deu, Mônica. Pronto. Grata. Então é isso, gente. Essa questão do ego, né, é aquilo que é o nosso ponto, vamos dizer assim, que já que a gente está aqui para despertar, né, que é essa, vamos dizer assim, que o Dharma do ser humano é esse, né, a missão do ser humano como ser é despertar, é tomar consciência de si, né, se reconhecer como consciência eterna, né. Então, o ego como ponto de conflito, né, é aquilo que mais nos incomoda, que é o que incomoda, né? Porque tudo mais a gente, né, as provas do dia a dia, trabalho, tudo a gente vai dando conta, né? Até que chega um momento que a gente tem que estar de frente a frente com o ego e tomar, né, fazer aquilo que deve ser feito, né? Não dar bola para ele mais, dar um gelo nele, de vez. Mária? Oi, Jai Krishna, namastê. Namastê. Só complementando o que a Mônica disse, não complementando, mas é uma outra pergunta em cima da pergunta da Mônica. Você está convivendo, né, em um meio que você consegue perceber como que eu posso dizer, as hesitações das pessoas que estão na sua volta em seguir com o fluxo da vida. De alguma forma, algumas atitudes impedem esse fluxo, né? E impedem o fluxo para a vida de todos, vai, numa família, por causa de algum apego, de alguma coisa, né, relacionada ao ego, né? E aí fica meio estranho, assim, como agir, porque às vezes a gente fala e a fala acaba sendo ridicularizada, assim. Sim. E não sei. Fica meio esquisito. Mas é mais ou menos a mesma coisa da Mônica, né? A questão, Jay, é que não tem como a gente fazer com que o outro nos entenda, não é verdade? Se ele não tiver ainda num nível de entendimento que seja parecido com o nosso, às vezes fica difícil realmente entender e ajudar aquela pessoa a ter uma mudança, né, de visão, de comportamento, né, do que quer que seja, para que a harmonia aconteça naquela família, né? São as provas, né, que acontecem, é o karma familiar ali acontecendo, né? Mas, se você é uma pessoa que já está tendo essa consciência, né? Se você começa a atuar de uma forma mais centrada, né? Não vai se deixar mais levar por aquela desarmonia, né? Aí acaba que isso atua ali naquele meio, né? Acaba ajudando o meio a se estabilizar, a entrar numa harmonia, né? Mesmo que às vezes seja difícil, quando você faz a sua transformação interna, né, que é o reconhecimento, você acaba ajudando o todo, né? Porque se nós somos o todo, quando um de nós, né, consegue despertar, consegue a harmonia, acaba afetando o todo em si. Então, a única coisa a fazer é você estar consciente, né, da presença em si, porque aí
automaticamente você acaba atuando no meio em que você vive, ok? Às vezes é difícil, mas quando você está centrado, o mundo pode estar desabando ao seu redor, que você está ali no olho do furacão e nada vai te tirar disso, não. Nada te tira do centro, ok? Isso é perfeito. Eu consigo ver, assim, claramente que as coisas Está vão cortando, Jason. começando a entrar numa música, assim. A música vai começando. Não, estou falando que é pleno. É muito claro essa questão de a harmonia vai se mantendo sozinha. É. Bonito isso. E não sei, é isso, porque parece que às vezes é como se fosse um rio, assim, e às vezes tem umas pedras grandes no caminho, assim, sabe? E o canal fica meio entupido, assim, o canal do fluxo das coisas. Aí a gente fala, nossa. Mas o processo é esse, não tem outro, né? É buscar o silêncio, buscar a presença e ir vivenciando aquilo que tiver que ser vivenciado, né? Sem se deixar levar pela desarmonia, né? Porque você estando na sua consciência de presença, né? É o que eu falei, você está no centro do furacão, ali no olho do furacão, né? Ô, gente, tem alguém com o microfone aberto? Podia tentar fechar, por favor? Não sei se é a Neuza, porque o da Mônica aqui parece que agora eu fechei. Acho que agora é o da Neuza. Neuza, por favor, vê se você consegue fechar seu microfone. Não é áudio. Mudar o áudio? Mudar assim o áudio? Para não ficar o ruído de fundo. É um ruído muito alto. Agora melhorou. Ô, Mário. Oi. Agora sim, depois que você me disse isso, né, depois de ter escutado isso, veio uma coisa muito forte das escolhas, assim. Então, chega um momento que, né, a gente vendo essa situação, vendo que às vezes uma situação ela tá por algumas atitudes o fluxo não tá rolando, não tá acontecendo. E aí tem essa coisa da escolha, assim, às vezes fica não muito claro se é uma escolha do ego, se é realmente uma escolha que foi feita em termos de assim, né, a vida, enfim, o que a gente precisa fazer. Tipo, vou escolher uma coisa porque a situação em si não tá rolando ou não tá indo por causa de um impedimento do ego de outra pessoa. Certo. E aí vem essa escolha, putz, mas aí eu fico, né, espero, deixo o tempo, né, resolver, ou realmente tomo uma outra decisão e vou em um outro lugar e vou esse lugar, assim, às vezes fica meio nublado, assim. É óbvio que a escolha ela não é feita, né? Ela já está feita, mas às vezes é difícil, né? Às vezes acontece isso. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ô, Mônica. Mônica. Oi. Eu acho que é o seu microfone que continua aberto aqui, mesmo eu tendo fechado. Então tem que desligar aqui. Vê se você desliga e liga novamente, saindo e voltando, às vezes dá. Ok? Eu vou desligar o computador. Eu não estou conseguindo. Aí depois você liga de novo. Tá. Ok, obrigada. Então, o que acontece é isso, às vezes
A gente tem que tomar realmente atitudes, né, não egóicas, mas como vendo como que está funcionando no todo. E é uma atitude que vai melhorar o todo em si, sem ver como o seu ego, né? Percebendo como uma questão da presença mesmo, da unidade em si, né? Porque às vezes aquilo ali não faz mais parte do seu processo. Acabou e você não está aceitando que acabou. É igual você falou, fica esperando uma mudança externa, né? A mudança do outro ou a mudança da situação, né? E às vezes não é isso, às vezes é você que tem que mudar. Às vezes a mudança tem que partir de você, né? Por isso que essa estar sempre, né, conectada com a presença, né? Isso ajuda, porque aí o silêncio, você percebendo o que é ego e o que não é, fica mais fácil você discernir. É isso aí, é uma questão mesmo de se observar com neutralidade, com amorosidade, né? Entendi. É que às vezes fica meio não claro dessa decisão, né? De qual seria, assim, porque ela não necessariamente beneficia a mim, mas óbvio ela beneficia o todo, né? Certo. Desatravancasse tudo, mas ao mesmo tempo essa decisão ela precisa ser apoiada pelo outro, que ainda está no ego. Certo. Entende? E aí fica meio que numa encruzilhada, assim. Mas não sei, Uhum. acho que de repente fica, né, ficando na presença e observando, não sei, de repente já chega Vai o momento. chegar um momento que vai ficar tudo claro. Entrega e entende que as coisas são como são, né? As pessoas, elas são como são, né? Então, apenas fique em silêncio, né? Nesse estado de presença, de paz interna, né? Entrega para o cosmos, né? Para essa consciência suprema, porque as coisas vão se resolver, né? Vão se resolver de alguma forma, né? E se algum momento você tiver que tomar atitude, você vai saber o momento exato. Você vai ser impulsionada a tomar essa atitude. Não como pessoa, mas como consciência suprema, como a presença em você. Entendeu? Entendi. Fica em silêncio, né? Tenta, né, ficar em paz, na paz que você que as coisas vão se esclarecer. As coisas se esclarecem. Entendi. Quando a gente não sabe o que fazer, não faz nada mesmo. Fica só em silêncio. Fica em silêncio. Que as coisas se revelam, a vida se revela por si mesma. É isso. Gratidão, Maria. É isso. Gratidão. A gente não tem que ter pressa de nada, sabia? Nós somos eternos, né? No tempo não existe, né? Então, se nós somos eternos, para que pressa? Fica quietinha, quietinha no seu estado de presença. A vida vai te mostrar, vai se revelar. Quando você menos esperar, tudo fica claro. E o universo te dá condições de você fazer aquilo que precisa ser feito. É verdade. Gratidão. Gratidão. Rodrigo.
Eu fico impressionado porque os lugares mudam e você encontra situações e pessoas que parecem idênticas. Daí você se conscientiza que aquilo ainda permanece no seu campo e existem padrões egóicos, digamos assim, exatamente. Enquanto a gente não percebe, não aceita e não se identifica mais, a gente vai continuar se deparando com pessoas e situações parecidas, para que a gente se enxergue, para que a gente se veja de vez e que tudo fique claro, né? Por isso eu disse que a vida se revela para nós. Quando a gente não está enxergando, fica no estado de paz, de presença, que a vida vai dar um jeito de mostrar para a gente aquilo que a gente precisa enxergar, aquilo que faz parte do nosso processo. Vamos vivenciando o agora, né? Esse momento, né? Sem pressa, sem expectativa quanto ao futuro, sem apego ao passado, né? Vamos vivenciando o agora, esse instante, né? Nesse estado de paz que nós somos, que é o nosso verdadeiro estado de ser, que é o estado de silêncio, de paz. Assim, entregues a esse estado, as coisas fluem. Porque você não está mais preso aos conceitos, aos condicionamentos. Você simplesmente flui com aquilo que a vida te oferece. Consciente da presença em si, do amor que você é. Quando você se sabe amor, se sente amado e ama naturalmente, todas as questões ficam claras e a sua atuação passa a ser uma atuação amorosa, integrativa, criativa. As soluções vêm, você percebe as soluções. A mente criativa que você é começa a atuar livremente, sem bloqueios. Tudo passa a fluir naturalmente. Porque os conceitos não estão ali para bloquear nada. Não tem mais conceito. Não tem mais condicionamento, imposição, nada. Apenas a vida fluindo, te mostrando, te apontando, né? Mostrando caminhos, aberturas, né? Para que você siga por ali. Está tudo aqui, ó, na nossa frente, se abrindo para nós. A mente condicionada que fica procurando dificuldade, procurando coisas difíceis, né? E o universo está sempre mostrando para a gente, não, é aqui, meu filho, você não está enxergando, não. Está sempre colocando bem na nossa frente, assim, bem próximo, aquilo que a gente precisa enxergar. Mas tudo bem, faz parte mesmo do processo. Faz parte. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ali o Rodrigo colocou ali que a mente fica criando estratégia de defesa, né? Porque ela não quer morrer, né? Ela está sempre com a razão, é argumentativa,
argumentativa, nossa, como a mente argumenta, tem cada argumento que você fala assim, não, tem que ser assim. Nada. Mas estando no estado de presença, a mente não vai te dar o golpe, não. Você vai perceber logo o truque, os truques. Vai estar de vigília e perceber. E não vai mais seguir. Mais alguma colocação, gente? Antonella, quer falar, Antonella? Abre seu microfone. Pronto. Não está funcionando o microfone? Pode tenta falar. Não está falando, não. Aqui está aberto, Antonella. Tá, então escreve. Tá. Penso que nós devemos, como ego, ficamos muito preocupados com o outro. Uhum. Como se tudo dependesse do outro. Para viver a presença, tem que deixar o outro passar. Ficar se ele quiser. Isso. Sem ficar condicionado que eu vou ser ao que os outros são. Isso. Eu acho que se você é livre, você com presença, você é livre. E se você é livre, você deixa o outro livre para ser o que quiser, como ele quiser, vai deixar ele livre para ir ou ficar. Porque você sabe que você sendo um com o outro, não existe separação. O outro pode ir, que ele nunca vai ir, ele vai permanecer vivo com você. Vai permanecer em você, sendo você. Então, essa questão dessa dependência, né, que é do ego, né? O ego é que depende da felicidade externa, né? Se o outro vai te fazer feliz ou não. Ninguém faz ninguém feliz. A felicidade, ela é inata dentro de nós. Quando nós nos realizamos, quando nós nos reconhecemos, é que aí a felicidade aflora, né? Ela já existe, né? E você sendo feliz, você sendo pleno, o outro, é você, mas independe, né, dessa felicidade sua. O outro pode ser o que ele quiser. Ele não vai interferir na sua felicidade. Né? O outro sendo o que ele seja, né? Você vai estar ali pleno em si mesmo.
né? Exatamente. O que importa é como ele vive em você, né? Você vai ser amor, né? A partir do momento que você se reconhece, você passa a ser o amor que você já é, né? E sendo amor, você ama incondicionalmente, não espera nada de volta. Simplesmente ama. Não precisa de reciprocidade nenhuma. Então você ama a todos. Compreende a todos. É difícil, mas chega um ponto que isso acontece. Isso acontece naturalmente. Porque é difícil enquanto ego, né? Igual como você disse, né? Enquanto ego, isso é difícil, porque cria a expectativa, né? Cria essa dependência, né? Essa carência gera uma dependência, né? Mas chega um ponto em que vem o deixar, né? Abandonar-se, o abandonar-se, é o amar-se. E esse verdadeiro amor aceita tudo. Amar incondicionalmente, para mim, é a chave para me libertar do ego. Isso. Porque eu sempre falo aqui, né, que as pessoas às vezes têm medo de amar, porque têm medo de se anular. Mas se anulando, ela deixa o ego morrer. Né? Então, é a libertação, é a morte, né? É a morte, é a liberdade. Às vezes parece uma loucura quem vê de fora a gente falando que a morte é a liberdade, mas nós, pô, essa mulher está induzindo os outros aqui ao suicídio, o que é isso? Nada a ver, né? É a morte do ego, né? Não, não a morte do ser, o ser não morre, o ser é eterno, né? Então, nada a ver, está tudo certo, né? Mas é assim. Esse amor incondicional, ele é a manifestação da presença, é a própria presença, né? E ele acontece quando você se entrega, né? Quando você se entrega totalmente. Quando você deixa a graça atuar, né? A presença atuar. E aí você se torna o amor que sempre foi, né? Que estava escondido por causa do ego, né? Mas chega um momento que isso é inevitável, vai acontecer. O Rodrigo está colocando aqui que é difícil quando temos aversão a algum comportamento e justamente isso surge para você como uma questão. Você é capaz de me amar? Ah, yes, Rodrigo, exatamente, né? E hoje em dia, então, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar isso, né, com muita, né, o mundo está colocando isso, essas diferenças, essas peculiaridades, para que a gente tenha contato com isso, qualquer tipo de diferença, né? Para que a gente elimine de vez essas aversões, né? Porque essas aversões tudo baseado em conceito, né? De que certo, errado, bom, mal, melhor, pior, né? Superior, inferior, né? Nessas comparações, né, que geram a separação, né? Então, hoje em dia, então, a gente está tendo essa oportunidade de vivenciar, né, de ser colocado frente a frente com essas diferenças, para que a gente, né, você é capaz de me amar como eu sou, né? Porque essa diferença, ela começa no ego, né, mas ela tem também uma sutileza, né? Então, é aquela questão, você me ame como eu sou, né? Tem um verso do Rumi que é lindo, que não é do Rumi, não. Eles falam que é uma sabedoria indígena, né? Me ame como se você tivesse com os olhos fechados, né? Sinta só o amor. Porque quando a gente vai abraçar alguém, vai beijar alguém, alguma coisa, a gente automaticamente fecha os olhos?
Alguém sabe dizer? Hein? Porque o material, o corpo, não importa. Nada. É a alma, a consciência ali atuando. Está abraçando a alma. Né? Então é isso. Posso só complementar? Pode, pode. Quando a gente consegue perceber o outro como presença também, e tudo, na verdade, como presença, essas diferenças que você falou, fica muito claro, muito lindo, que são as cores do ser. Então é como se cada um tivesse uma cor diferente, então não importa. Aham, isso. Essas atitudes, elas são, né, pelo menos eu consigo ver que elas são vistas como é uma brincadeira. Então eu tenho o meu tipo de brincadeira, o outro tem o tipo de brincadeira dele, e não Uhum, julgar como que cada um brinca, né? isso. Eu Então, até escrevi, eu não sei se foi, acho que foi ontem, né, falando a questão da comparação, né, falei das peculiaridades, né, e no fim eu coloquei assim, como você pode comparar ele com ele mesmo, né, Deus com si mesmo? Não tem como, vai comparar? Não tem como comparar, tá tudo certo, né, são essas cores, né, são as faces de Deus, né, essa multiplicidade da unidade que é maravilhosa, né? Se não fosse assim, não teria a mínima graça, não é verdade? As não. peculiaridades, elas que enriquecem, né? E que nos impulsionam também, né? Então é Uhum, muito lindo, né? uhum. A Antonella colocou ali, eu pensei uma bobagem, quem não sabe brincar não desce pro play, é isso aí. Fica aí escondidinho dentro de casa, né, Antonella? Não aproveita, né? E a questão é brincar, né? É brincar, é a lila, né? Uhum. E não tem outra forma da gente se conhecer a não ser através da vida, né? Dessa brincadeira. E a gente se conhecendo, a gente conhece Deus, né? Uhum. Só conhecendo a nós mesmos a gente pode conhecer Deus. E isso só através da vida, só através da experiência. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Uhum. Tudo é uma brincadeira mesmo, né? Isso aqui eu já até falei aqui também uma vez, né, que me perguntaram, mas a consciência, ela já tem consciência de si? Sim, mas ela inventou esse jogo, né? Você vai questionar o porquê que ela inventou esse jogo? Ninguém vai chegar à conclusão. Nós só sabemos que é o jogo. É a consciência se reconhecendo, né? Querendo ou não, é isso que acontece, né? Ela criou esse jogo, que bom que jogo, é um jogo maravilhoso, lindo. Você se perceber, né? Como é lindo isso, você participar desse jogo, né? Você ter essa bem-aventurança de se compreender, de compreender o outro, perceber a criação, como é linda, como você vê um corpo humano, assim, como é o funcionamento do corpo humano, ou então de um inseto, da flor. Olha que inteligência maravilhosa essa que criou tudo isso. Então, o jogo também é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Gratidão por fazer parte desse jogo, não é? As partes dele são maravilhosas e todas encaixam perfeitamente. Isso é uma engrenagem incrível, maravilhosa, né? Como está tudo sincronizadamente funcionando harmoniosamente, né? Que até mesmo quando algo tenta tirar essa harmonia, né, da sua linha, né? O universo tem as ferramentas para que aquilo ali volte a funcionar harmoniosamente, né? É aquela coisa, quando a gente acha que a harmonia não está funcionando, ela está funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Funciona perfeitamente, né? Exatamente. A Antonella colocou ali que o mistério dos outros deve ser um desafio maravilhoso, sim.
tudo é maravilhoso, né? Toda essa história, né? Vamos chamar de história, mas nem sei que nome a gente dá para isso, né? Talvez jogo seja realmente o nome melhor, né? Uma brincadeira, né? Muito lindo isso tudo, né? Esse processo de conscientização é muito perfeito, né? Muito lindo. O Leão colocou ali que é Marianville. Gostei. Marianville, esse encontro com a verdade, com o amor incondicional. Muito clareza. O encontro é com todos nós, né, Leon? Se não, vocês não estivessem aqui, não existiria o encontro, não é verdade? Eu só sou uma parte desse encontro. Todos nós juntos é que formamos o encontro, né? Gratidão a todos vocês, ao universo por nos proporcionar isso. Não é tão lindo isso tudo? É maravilhoso isso. É uma dádiva, né? E é tão bom quando a gente percebe e aproveita, né? Usufrui disso, né? Com consciência, né? Isso é lindo, né? Quando você caminha, né? E percebe o universo, como a Jay colocou ali, é tudo funcionando assim sincronizadamente. Você percebe a natureza, as coisas como que são maravilhosas, tudo. Que mesmo aquilo que não parece tão maravilhoso, ele tem uma função, né, ali de alguma forma estar contribuindo para que o resto também funcione, né? Que não tem uma pecinha que não tenha uma função. Tudo tem alguma coisa ali a nos revelar, né, a apontar para nós. Mesmo que seja ilusão, né? Mesmo que seja ilusão. O ego tem essa função, né? A gente cria o ego para depois dissolver, né? Olha que loucura. A gente mesmo cria para depois a gente mesmo dissolver. Mas é muito incrível, é lindo isso, né? Muito legal. Antonella colocou ali, ter paz para querer ir ao seu encontro abre a possibilidade para encontrar tudo que está ao seu redor e que é você também. Exatamente, eclipse. Isso. É. Essa disposição, né, Antonella? Essa disposição que a gente tem de ir, né, de estar ali caminhando, né, vivenciando, né? Isso nos move e nos faz reconhecer, né? Por isso vem aquilo que nós falamos no princípio lá, né? Que tem a graça atuando e nós, como graças, também atuamos, né? Nos colocando abertos para que ela atue através de nós, não bloqueando essa graça, né? É uma coisa assim, porque antes eu achava muito complicado distinguir, a gente percebe dentro assim uma um desconforto assim, então, né, não sei se saiu isso como uma dica ou alguma coisa assim, mas que a Repete, por gente percebe favor. que está Repete, por favor, Jake. O princípio da sua fala cortou. Repete, por favor. que no começo eu achava difícil identificar quando eu estou bloqueando a graça, a ação da graça, né? Certo. Mas depois fica claro que esses momentos que a gente bloqueia a ação da graça é esses momentos de desconforto, assim, quando a gente percebe que o corpo tá duro, que alguma ação não tá fluindo, assim. De Esse corpo resistência, não... né? A gente resiste, né? É o ego resistindo, né?
o medo, né? Então, realmente, agora a observação, né, como você mesmo observou, né, à medida que a gente vai se observando, né, a gente vai relaxando e entregando, né, confiando na graça, né, para que ela atue, né, com abertura, com fluidez, né. Então, a observação é muito importante, né. E aí, à medida que a gente se observa, a gente percebe e aceita e deixa ir, né? E aí não resiste mais, né? E aí, com isso, a graça pode atuar livremente, né? O Rodrigo colocou ali que nós fazemos parte da criação uns dos outros. É verdade, né? Até que chega um momento em que você simplesmente flui, né? Você não projeta mais no outro nenhuma expectativa, nenhuma ideia, nada. Você apenas flui, né? Como parte da criação do todo, sendo quem você é, né? Não como uma expectativa do ego do outro, né? Mas como o ser que você é, com a sua real natureza, não é verdade? Aí tudo flui, tudo é graça. É lindo mesmo, Antonella, muito lindo. Isso é paz, né? É paz. É uma aceitação sem fronteiras, sem limitações. É o amor incondicional atuando, é a graça atuando, né? Por isso é lindo, porque é liberdade. E aí a liberdade floresce, né? Ela emerge. Que a aceitação é liberdade. Quando a gente aceita aquilo que é, a gente se torna livre. Porque nós não colocamos mais nenhum senão, nenhum porém, né? Nenhuma condição. Apenas aceitamos, sem esperar nenhuma reciprocidade, nenhum presente, nenhum reconhecimento, nada. Apenas fluímos, somos. Só isso, somos. Somos o que somos. E já é uma grande bênção ser. É uma bênção ser, viver a verdadeira vida, que é ser o ser. Isso é uma bênção, uma dádiva, ter consciência de si. Como respirar, isso mesmo, Rodrigo, você fez uma analogia ótima. Tão natural quanto respirar. Então, e o respirar também é uma coisa que a gente não tem o controle total da respiração, né? A gente pode até prender ela um pouquinho, soltar e tal, mas ela é automática, né? Ela acontece. Entenderam onde eu quero chegar? Que tudo é como é. Acontece. Nós acontecemos pela bênção e graça do Supremo. Então não adianta resistir. Deixa ser. A Luciete está
dizendo ali, tradução para o eu sou. Qual o significado de eu sou? Eu sou é tudo é o que existe, é a consciência suprema que nós somos, todos nós. E esse é o princípio de tudo. A Antonella colocou, essa teimosia do ego é que nos sufoca e mantém presos a esse mundo de disputas. Isso. Sim. Enquanto existe ego, existe confronto, né? O querer ser, o querer ter, o querer o poder, né? Querer realizar, querer agir, né? Alcançar as coisas, né? Então, enquanto existe o ego, né, que está atrelado à dor e ao prazer, né, vai existir essa disputa. É natural isso, natural. Apesar da dor, né, é natural, faz parte desse processo humano de reconhecimento. Sim, as coisas são desse jeito mesmo. Tudo é o que é. Esse processo de criação do ego, né, da mente, faz parte. É isso que nós temos que entender, que esse processo, quando a gente entende que isso faz parte desse processo, fica mais fácil a aceitação, né? Aceitação de si, aceitação do outro, né? Porque a gente percebe que esse engano, que essa ilusão, ela é natural, porque nós nos esquecemos de nós quando nós encarnamos aqui. Nós não sabemos que somos quem somos. Nós somos condicionados, né, a acreditar nesse personagem, né, que nós criamos e que a sociedade nos ajudou a criar. Então, quando nós entendemos que as coisas são assim porque são, fica mais fácil entender, aceitar e não sofrer. O sofrimento vai acabando. Porque a gente para de procurar um culpado. A gente já não se sente culpado e nem aponta o outro como culpado. Para de acontecer esse julgamento, né? Isso, a Jay coloca aqui que é a morte da figura do herói. Isso. Aí nós nos vemos realmente como semelhantes. Percebemos as peculiaridades, mas vivenciamos a essência de quem somos. De que todos somos um, verdadeiramente um. Isso passa a ser real na nossa experiência interna. A Antonella colocou ali que a culpa é muito arraigada na nossa sociedade judaica cristã e nos emperra. Sim. Mas eu vejo até como uma questão humana mesmo, né? É uma questão humana. Né? Pode ser que primitivamente essa culpa não exista tanto, porque quando existe a luta pela a sobrevivência, existe menos culpa, porque o estado de ignorância é maior. À medida em que o ser vai tomando consciência de si, né, a culpa vai aumentando. Mas até que chega um ponto desse reconhecimento em que a culpa acaba, porque existe a compreensão daquilo que é. Então, eu vejo como uma questão humana, não só como uma questão religiosa.
É isso aí, gente. É um processo muito lindo, muito rico, muito maravilhoso, muito abençoado. A culpa acaba, pois o fazedor acaba. Então, se não há o fazedor, quem se há de culpar? Exatamente isso. Está certo também. Se não tem fazedor, né? Não tem. Está todo mundo aqui tentando vivenciar a vida, o seu próprio processo, né? E quando você se entrega, você deixa de ser o fazedor para ser um servidor, né? Não tem mais culpa porque não tem mais o ego, né? Porque quem é culpado é o ego, né? O ego que se culpa e que condena, né? A Antonella colocou ali, faz e dor. Tá certo, Antonella, legal. Tá certo. Tá vendo como que riqueza que é, né? Tudo isso. Servidor, isso. Servida, né? Isso. Ser que vê também, servidor, é aquele que está vendo, né? Isso, tá certo também, legal. Isso, ser que vive, que vê, que é, né? Aquele que é para sempre, desde sempre para sempre, né? Sempre é. Muito lindo tudo isso. Gratidão. Vamos fazer nossos minutinhos de silêncio. Antes da meditação, queria lembrar que dia 28 vai ter um satsang presencial em BH e eu ficarei muito feliz se vocês aparecerem por lá para a gente se abraçar, né, para a gente estar juntos. Então, vamos fechar os olhos. Vamos inspirar e expirar profundamente, lentamente. Vamos respirar apenas pelas narinas. Vamos sentir o ar entrando e saindo dos pulmões. Passando pelas nossas narinas. E junto com o ar, vamos sentir a vibração da vida no nosso corpo. À medida que a gente inspira e expira, nós vamos nos soltando, relaxando os músculos do nosso corpo, os nervos. Vamos relaxar até mesmo os ossos, os cabelos, as pálpebras, a boca.
Vamos encontrar uma posição confortável. Mas que a gente, de preferência, se mantenha acordado, de vigília. Inspirem e expirem. Estamos presentes, sempre presentes, conscientes aqui e agora, da paz que somos, da felicidade que somos, da graça, bem-aventurança que somos, da verdade que somos. Aqui, agora, nesse instante, podemos perceber o corpo, esse instrumento que a consciência manifestou para que nós possamos experimentar a vida aqui nesse plano. E para que, vivenciando, experimentando, nós possamos observar a experiência e nos reconhecermos, nos lembrarmos de quem somos. Um processo divino. Enquanto eu falo aqui com vocês, que vocês focam na minha voz, vocês podem perceber a paz que vocês são. Essa paz eterna que emana de todo o seu ser, que emerge do seu coração e você pode perceber permeando tudo ao seu redor, ao redor do seu corpo, na sua mente, em todo o seu ser, em tudo que te cerca, porque tudo é você, tudo é essa paz, o todo é isso. É essa paz eterna, é essa fluidez do vazio, mas um vazio pleno. Inspirem e expirem e sintam isso. Nesse momento, aqui e agora, de nada precisamos. Vocês podem sentir
a bem-aventurança acontecendo, sendo. Aqui, agora, nesse espaço, sem espaço, sem tempo, somos isso. E permanecemos assim. Essa essência, ela é perene, eterna, imutável. E mesmo que nós vivamos as circunstâncias da vida, dia a dia, é essa paz que nós somos. É a nossa essência. Um silêncio amoroso, que abrange toda a existência. Um silêncio imperturbável, imune a qualquer ruído da mente. A única coisa real que existe é esse silêncio, essa paz. A presença que somos, que tudo é. Todo o acontecer que gira lá fora, vamos chamar de lá fora, apenas acontece para apontar para essa paz que nós somos. Para que nós nos voltemos para isso. Para que sejamos isso. E possamos vivenciar lá fora com consciência disso. Percebem como é simples e como é vivo isso? Como é real? Todos somos isso. Independente do que esteja lá fora. Então vamos vivenciar a experiência mantendo isso, mantendo o coração assim, sereno, em paz, mantendo o nosso ser em harmonia, observando o que acontece, mas conscientes desse estado de plenitude, de paz. Quando algum condicionamento tentar te tirar dessa harmonia, fique com a harmonia. Não dê espaço para o condicionamento atuar, para o ego atuar.
Mantenha o foco na paz, naquilo que é real. Deixe-o acontecer, acontecer. Seja apenas um instrumento dessa paz. Esteja a serviço dela, atuando sem atuar pessoalmente. Deixe que a graça atue através de você. Intuitivamente, criativamente, amorosamente. É assim que a graça atua, com o coração à frente. Seguimos juntos. Somos um, verdadeiramente um. Conscientes de quem somos, nos ajudamos mutuamente. Gratidão a todos por esses momentos de paz, de harmonia, de amor. Obrigada. Muito feliz de encontrar vocês, como sempre. Convido vocês a estarem conosco novamente na terça-feira que vem, né? Muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês. Antonella, Rejane, Antônio, Celso, Arthur, Neuza, Diziane, Belone, Wagner, Márcio, Luísa, Leon, Gilvan, Renata. Ai, agora eu perdi, mudou aqui a tela. Jay Krishna, Cláudia, Lúcio, Rodrigo, Renata. Será que eu falei todo mundo? Tinha o Leon, saiu. A Mônica também saiu. Ah, não, a Mônica está ali. Márcio. Acho que eu falei todos. Gratidão, gente. Boa noite, uma boa noite de descanso. Né? E até a próxima, até breve. Namastê.
Boa noite.